E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí. Espero que vocês estejam bem, em nome de Jesus. Bom, no vídeo de hoje nós iremos aí dar continuidade no livro de Isaías, capítulo 5. Mulheres na guerra e sem família. E naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e lhe rogarão: eis que comemoramos o nosso propósito, pão, e nos vestiremos às nossas custas. Apenas toma-nos por tuas esposas, para que sejamos chamadas pelo teu nome. Livra-nos da nossa humilhação de ficarmos solteiras. De Judá vem o renovo de Yahvé. Vem o dia em que o renovo de Yahvé, o Senhor, será belo e glorioso, e o fruto da terra será a felicidade e a glória dos sobreviventes de Israel. E aqueles que restarem em Sião e permanecerem em Jerusalém serão chamados santos, isto é, todo o que estiver escrito para viver em Jerusalém. Quando Yahvé tiver lavado quando Yahvé tiver lavado a impureza das filhas de Sião e limpado o seu sangue do meio de Jerusalém, mediante o espírito de julgamento e do espírito de fogo, né? Aqui vai estar tirando as impurezas, o julgamento e o fogo. E Yahvé ordenará que se forme sobre todo o monte Sião e sobre aqueles que se reúnem naquela área uma nuvem de dia e um fumo denso com clarão de chamas de fogo durante a noite. A glória tudo cobrirá como um grande abrigo. Será uma cobertura e sombra para o calor do dia e um refúgio aconchegante e seguro contra as intempéries e a chuva. O poema da vinha, Isaías, capítulo 5. Eis que cantaria o meu amado amigo o seu poema a respeito da sua vinha. O meu amigo teve uma vinha na encosta de uma bela e fértil colina. Ele cavou a terra com zelo, tirou as pedras e plantou as melhores videiras, ergueu uma torre de sentinela e também construiu um tanque de prensar uvas. Ele tinha grande expectativa de colher uvas muito boas, mas as parreiras só produziram uvas bravas. Agora, pois, ó habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julgai, rogo-vos, entre mim e minha vinha. Que mais se pode fazer ainda à minha vinha, que eu lhe não tenha oferecido? E como esperando eu que desse uvas doces, veio a produzir uvas azedas. Agora, portanto, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto, porei abaixo o seu muro, a fim de que seja toda pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Semelhantemente, ordenarei às nuvens que não mais derramem uma gota de chuva sobre ela, pois a vinha de Yahvé, o Senhor dos exércitos, é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele ansiava por justiça, mas houve apenas derramamento de sangue inocente. Esperava pela prática do direito, mas o que viu foi o povo clamando por socorro. Ais e maldições contra os maus. Ai dos que ajuntam casas e mais casas dos que acrescentam um campo a outro, até que não haja mais onde alguém possa erguer sua casa, e eles se tornem os senhores absolutos da terra. Eis que o Senhor dos exércitos me falou claramente aos ouvidos. Em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as mais amplas, bonitas e bem construídas serão abandonadas por seus moradores. Uma vinha de 10 alqueires só conseguirá produzir um pote de vinho. Um barril das melhores sementes produzirá apenas uma arroba de trigo. Ai dos que se levantam cedo para embriagar-se, e cai à noite, ainda buscam se aquecer, embebedando-se mais. Liras e harpas, tamborins, flautas e vinho há sempre em suas festas.
Contudo, desprezam os grandes feitos de Yahvé, tampouco observam as poderosas obras das suas mãos. Portanto, meu povo será levado cativo ao exílio por falta de sabedoria. Os seus nobres passarão fome e a multidão se secará de sede. Né? Aqui está falando que o povo vai ser levado por Nabucodonosor lá na frente. Mais à frente aqui, se eu não me engano, vai ser lá em Jeremias. Jeremias, no livro de Jeremias, se eu não estiver enganado. Por esse motivo, o Seol, a sepultura aumentou e o seu apetite e escancara a sua boca. A morte levará para seu interior todo o esplendor da cidade e a sua riqueza, a agitação das pessoas do comércio e todos quantos nesse meio se divertiam. E assim as pessoas serão humilhadas e a humanidade se curvará aviltada. Mas Yahvé, o Senhor dos exércitos, será exaltado em sua justiça. O Deus Santo demonstrará a sua santidade em sua retidão. Então ovelhas pastarão ali como em sua própria pastagem. Cordeiros e nômades se nutrirão dos campos e das ruínas dos ricos lá abandonados. Ai dos que se apegam à iniquidade, arrastando-as com as cordas do engano e ao pecado com os tiranos de carroça. E ainda exclamam, que Deus apresse a realização de sua obra a fim de que a possamos contemplar. Que se cumpra o plano do Santíssimo de Israel para que o conheçamos. Olha aí. Eles não conhecem Deus ainda? Está errado, né? Está errado. Deveriam conhecer sim. Ai dos que usam mal para sinônimo de bem e chamam bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce fel. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, inteligentes na sua própria opinião. Ai dos que são valentes para beber muito vinho e mestre em misturar bebidas fortes, que envolve o ímpio mediante suborno e negam ao inocente a sua justiça. Por isso, como a chama devora a palha, como o feno se incendeia e se consome, do mesmo modo a sua raiz se reduzirá a mofo, a sua flor será carregada pelo vento como pó, porquanto rejeitam os mandamentos de Yahvé, o Senhor dos exércitos, desprezam a palavra do Santíssimo de Israel. A ira de Yahvé é o Senhor. Por esse motivo, inflamou-se a ira de Yahvé contra o seu povo. Ele estendeu a sua mão e feriu toda a sua gente. Os montes tremeram e os seus cadáveres jazem no meio das ruas como lixo. Com tudo isso não se amainou a sua ira, a sua mão continua erguida. Deus convoca os invasores. Ele levanta a bandeira como um sinal de convocação a uma nação distante e assobia, chamando o povo dos confins da terra. Em seguida partem rapidamente, eis que estão chegando. No meio deles existem cansados, nem claudicantes, ninguém que desate o cinto dos seus lombos, ninguém que rompe a correia das sandálias. As suas flechas são agudas e todos os seus arcos retesados. Os cascos dos seus cavalos são duros como rocha. As rochas dos seus carros lembram um furacão. Melhor. As rodas dos seus carros lembram um furacão. O rugido deles é como o do leão, ruge como leões jovens e ferozes. Rosam enquanto se apoiam na presa e a desmantelam, e não há quem consiga livrá-los deles. Naquele dia rugirão contra Judá com um rugido semelhante ao do mar revolto. E se alguém olhar para a terra de Israel, verá trevas e angústia até a luz do dia, será obscurecida pelas nuvens escuras. A visão e o chamado de Isaías. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba de seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam.
e ao mesmo tempo chamavam uns aos outros. Santo, santo, santo é Yahvé dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Né? Aqui ele estava com medo, porque ele tinha visto algo maravilhoso, e ele sabia, e declarou que ele era pecador, tinha lábios impuros, e ele sabia que ele não era digno de ver aquela imagem maravilhosa, ver Deus assentado no seu trono de glória, alto e sublime. É algo esplêndido. Imediatamente, um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê isto, tocou os teus lábios, a tua culpa será renovada e o teu pecado está perdoado. Em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Aqui prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele me respondeu: vai e dize a este povo: podeis ouvir constantemente, mas não haveis de compreender. Podeis ver e continuamente e ver sempre, contudo jamais percebereis. Embora o coração deste povo torna essa gente incapaz de escutar os seus ouvidos e tapar-lhe os olhos, que essas pessoas não enxerguem com os olhos, não consigam ouvir mediante os ouvidos, não possam entender com o coração, a fim de que não recebam a conversão e se tornem sãs. Voltemos. Diante disso, indaguei: até quando, Eterno? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam absolutamente destruídos, até que Yahvé renove para terras distantes, até que Yahvé remova para terras distantes o seu povo e no seio da terra reine total solidão. E se na terra ficar 1/10 do povo, este tornará a ser devastado. Contudo, assim como o terebinto, o olmo e o carvalho, quando são colocados abaixo, deixam apenas um pedaço de tronco no solo, assim a santa semente será o seu toco a brotar um novo começo. Então aqui Isaías está profetizando que o povo vai ser levado como cativo por causa da sua desobediência, por causa do pecado, por causa da iniquidade, por causa de tudo de ruim que eles fizeram, por ter se virado as costas para Deus. E consequência disso, né, é o castigo. Então, você vê que mediante a tudo isso que vai acontecer de ruins, ainda tem Isaías, Jeremias, Ezequiel, os profetas, né? Naum, que ali se levantaram, Jonas, para poder proclamar a palavra de Deus, e eles estavam dentro do furacão, só que eles estavam na presença de Deus e não sentiam o que o povo sentia por causa do pecado, porque eram pessoas separadas, né? Pessoas que viviam no mundo, né? Vivem no mundo, né? Viviam na época antigamente, mas não eram do mundo, estavam separados, e Deus pega e tira essa pessoa para poder fazer um trabalho grande, importante, como foi do profeta Isaías. Bom, é esse o vídeo de hoje. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.